Glória a Deus. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de batalha espiritual bíblica, que é muito importante, e eu espero que todos estejam compreendendo a importância disso. É claro que há uma oposição maligna para que os irmãos não estejam aqui presentes no curso, e até para que aqueles que faltam não assistam, não participem pela internet, porque a batalha espiritual é real. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Nós vamos reler o penúltimo versículo que foi lido na aula passada. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Na nossa aula anterior nós vimos sobre o triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que na cruz o Senhor, Ele triunfou. A cruz não foi o fracasso de Deus, como disse o Papa Francisco. E ainda que ele tenha dito isso do ponto de vista humano, isso me parece algo muito forte para sair da boca de alguém que diz que ama Jesus. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? Somente até aqui. Esse é um texto base para a nossa aula de hoje. Nós fomos comprados por um alto preço. Comprados. Nós não somos de nós mesmos. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, queridos. Amém? Somos de Deus. E na aula de hoje nós vamos descobrir se somos mesmo de Deus. Será que somos mesmo de Deus? O que nos faz propriedade exclusiva de Deus não é apenas participarmos de reuniões cristãs como esta aqui agora. Alguns podem estar vindo para cá obrigados, alguns podem estar vindo para cá sem a compreensão da importância de nos reunirmos, alguns estejam participando por motivações erradas. Então é muito importante que nós estejamos certos de que somos propriedade exclusiva de Deus, em nome de Jesus. Nós temos uma aliança com Cristo por meio do seu sangue, como nós vimos na nossa aula anterior. E o que isso tem a ver com batalha espiritual? Tem tudo a ver, porque foi por meio do sangue vertido na cruz do Calvário, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que fomos comprados para Deus, que fomos tirados das trevas na qual vivíamos, e fomos transportados para o reino de Cristo, o reino da luz, o reino de Deus, por meio do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Este sangue é a aliança que temos com Ele, e nós precisamos então ter a certeza de que estamos de fato lavados por esse sangue. Ontem na nossa vigília eu fiz uma leitura que eu quero fazê-la novamente aqui. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. Eu mencionei aqui que nós estamos nesse texto que vamos ler agora. Eu mencionei ontem aqui na vigília que este texto é uma visão dos arrebatados, daqueles que de um momento para outro surgem no céu perante o nosso Senhor. E nos diz assim o texto: depois destas coisas vi, quem é que está vendo? João, que teve essas revelações da parte do Senhor, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos,
e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meus amados, eu tenho a esperança de que eu esteja entre esta grande multidão, porque aqui João tem a visão daqueles que são arrebatados da grande tribulação. Então, isto me leva a crer, e eu tenho muitos outros versículos que corroboram isto que eu creio, que a igreja, nós, passaremos pelo menos por parte da grande tribulação. E em meio à grande tribulação, ou no seu final, porque depois da grande tribulação vem a ira de Deus, nós não estaremos aqui sofrendo a ira de Deus, mas estaremos aqui na grande tribulação. A ira de Deus são as taças, os cálices da ira de Deus, que nós encontramos também no Apocalipse. Mas o texto bíblico nos leva a crer que nós estaremos aqui nas aberturas dos selos, inclusive do 6º selo, porque o 6º selo está também mencionado em Lucas capítulo 21, a partir do versículo 24 ou 25, e o Senhor conclui esse trecho dizendo que quando começarmos a ver estas coisas, o que? O sol escurecer, a lua não dar sua claridade, as estrelas caindo do céu, o bramido do mar e das ondas, fazendo com que os homens estejam desmaiando de terror, coisas espantosas que aconteceriam na terra, porque os poderes do céu serão abalados. Quando começássemos a ver essas coisas, então não deveríamos temer, deveríamos nos alegrar, como uma mãe se alegra quando está com as últimas contrações de parto. Ela sente dores, ela está sofrendo, mas a alegria de saber que nascerá o seu filho é maior do que tudo isso. Amém? Ela não está querendo que aquele momento não aconteça, pelo contrário, ela quer que aquele momento termine logo. Se nós estamos nas últimas contrações para o arrebatamento da igreja, para o nascimento, né, de um relacionamento eterno com o Senhor, não mais nesse corpo carnal, mas num corpo glorioso, aleluia. Então nós não temos que temer, nós temos que querer que venha logo o Senhor Jesus, amém? Venha logo, nos leve logo para o teu encontro. Então, nós aqui nesse texto estamos tendo a revelação de que aqueles que serão tirados da grande tribulação são aqueles que foram o quê? Lavados no sangue do Cordeiro, do Santo Cordeiro, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Amém, queridos? Então, veja comigo o versículo 14 novamente. São estes os que vêm da grande tribulação,
E se nós estamos na grande tribulação, somos nós. Na verdade, irmãos, eu não penso que tenha começado ainda a grande tribulação. Não começou ainda. Ela vai começar. Nós estamos ainda naquele período que eu já ensinei aqui no ano passado, que é o período do princípio das dores, tá? Só que nós estamos no final do período do princípio das dores. E o que vem depois disso? A grande tribulação. E nós já estamos vendo o palco preparado para a grande tribulação. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos teólogos, estudiosos de escatologia, acreditam que neste período da grande tribulação, o templo de Israel, que foi o templo de Salomão, que foi reconstruído por Herodes, que foi derrubado pelo Império Romano no ano 70 depois de Cristo, precisará estar reconstruído, porque, segundo interpretações escatológicas, o anticristo entrará neste templo e se fará Deus, né? Então, é preciso que o terceiro templo esteja de pé. Já teve o primeiro, foi o de Salomão, teve o segundo, o de Herodes, foi destruído no ano 70, e agora seria reconstruído. E no ano passado eu mostrei aqui que todas as peças, todo o aparato para o terceiro templo já está pronto em Israel. E com a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, ele dá apoio a Israel. Israel está animadíssimo para a construção do terceiro templo, porque ele estaria dando proteção a Israel para a construção deste templo. O problema é que esse templo fica no mesmo local onde tem uma mesquita muçulmana. E alguns acreditam que o próprio Deus dará um jeito nisso. Um grande terremoto derrubará essa mesquita, propiciando o terreno para a reconstrução do templo de Israel. O tempo vai nos mostrar, não é? Se essas previsões de teólogos especialistas em escatologia vão se concretizar. De uma forma ou de outra, o que eu quero aqui me ater, porque a aula não é de escatologia, o que eu quero aqui me ater é no fato de que a nossa salvação está garantida pelo sangue de Jesus. Amém, queridos? Não está escrito aqui, são estes os que vêm da grande tribulação e estão aqui porque deram esmolas para os pobres, estão aqui porque participaram de muitos cultos, eram fiéis dizimistas. Tudo isso é muito bom, nós fazermos o bem ao próximo, nós sermos fiéis nas nossas ofertas ao Senhor, nós sermos participantes dos cultos, tudo isso é muito bom, mas não é o que nos salva. Nós somos salvos pela fé, por meio do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Se nós cremos que nele estamos salvos, estamos salvos. E se de fato nele estamos salvos, então nos tornamos uma nova criatura. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Você pode conferir comigo um outro texto? Por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 26. Nesse texto eu quero explicar 3 palavras importantes aqui, que nós não podemos deixar de compreendê-las. Romanos capítulo 3, versículo 23, nos diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Daquele que o quê? Tem o quê? Tem fé em Jesus.
Preste muita atenção em mim agora, porque eu sei que uma batalha está acontecendo aqui. Até o presente momento, durante essa aula, eu estou notando algo estranho, muita gente distraída, muita gente olhando para lugares que não tem nada acontecendo. Não se distraia. Se você perceber como eu presto atenção nos pregadores, já prestou atenção nisso? Eu fico focado, eu não me desvio o olhar, porque se nós tirarmos o olhar daquele que está pregando, daquele que está ensinando, rapidamente nos distraímos e perdemos alguma coisa importante, irmãos. Então preste atenção, nesse texto aqui, temos 3 palavras que muitos não compreendem. Eu mesmo não compreendia no passado, eu precisei pesquisar o que significavam essas palavras. A primeira delas é a palavra justificação. Nós temos aqui, por exemplo, no início do texto: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados. O que significa isso? Esta palavra significa pronunciar alguém justo, alguém correto, alguém sem culpa, como esta pessoa deveria ser. Isto significa a palavra justificação. Então, quando o texto diz que nós somos justificados gratuitamente, significa que perante Deus, gratuitamente, agora nós somos considerados inculpáveis. Não há mais culpa sobre nós. O escrito de dívida que havia contra nós para com Deus foi riscado, foi removido por Jesus na cruz do Calvário. Ele tomou sobre si a nossa culpa, como nós vimos na aula passada. Então isso significa justificado. Agora somos justos. Amém? Outra palavra aqui: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção. Você encontra essa palavra várias vezes nos escritos do Novo Testamento. Assim como por diversas vezes você encontra a palavra justificação, justificados, justos, você encontra também a palavra redenção. E o que significa a palavra redenção? Significa uma libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Então, quando a Bíblia diz que nós fomos redimidos, significa que nós fomos libertos de um aprisionamento, e esta libertação ela foi efetuada pelo pagamento de um resgate. Isso é redenção. Então, para que uma redenção aconteça, alguém precisa ser o agente da redenção. E este agente da redenção é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então é muito importante que compreendamos estas palavras. O que significa justo, justificação? O que significa redentor, redimidos, redenção? E uma outra palavra aqui, vamos prosseguir. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Agora, o que significa esta palavra? Propiciação. Significa um sacrifício expiatório. Alguém morreu em nosso lugar. Amém? Isto é uma propiciação. Então, repetindo: justificação significa pronunciar alguém justo, como esta pessoa deveria ser. Propiciação, redenção significa a libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. E propiciação significa um sacrifício expiatório. Amém? No lugar de alguém, para livrar alguém, para tirar o castigo de alguém. Amém, queridos? Então, esse texto aqui é maravilhoso, não é?
Quando nós entendemos o significado de cada palavra, tudo se torna mais fácil. Agora, tudo isso aqui, amados, veja comigo, é mediante a fé. A fé. A nossa salvação é pela graça de Deus mediante a fé. As boas obras são uma consequência da fé, e não a causa da nossa salvação, mas uma consequência da nossa fé. E, prosseguindo aqui o texto, diz que Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados Deus, na sua tolerância, a tolerância que Ele teve por nós, deixou impunes os pecados anteriormente cometidos por nós. Agora, tendo em vista o quê? A manifestação da sua justiça, de nos pronunciar justos, como deveríamos ser, no tempo presente, para Ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, queridos? Então, é muito importante que nós entendamos isso, e eu preciso, nas primeiras aulas a respeito de batalha espiritual, esclarecer isso aqui. Porque como é que você vai expulsar um demônio em nome de Jesus, se você não está seguro da tua salvação em Cristo Jesus? Eu tenho vídeos para passar aqui quando nós chegarmos nessa aula de expulsão de demônios, e vamos chegar lá, se Deus assim nos permitir, aonde aparecem pessoas passando vergonha perante endemoniados, pessoas que certamente não têm a fé necessária em Cristo Jesus, não estão seguros de que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E o que nos torna propriedade exclusiva de Deus é isto: nossas vestes limpas, lavadas, purificadas, embranquecidas no sangue do Cordeiro Santo, Jesus, o nosso único Senhor e Salvador. Será que nós estamos lavados neste sangue? Eu queria que você examinasse comigo a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5 até o 10, por favor. Algo muito, muito importante está dito aqui, eu até já preguei sobre isso, que nos diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, irmãos, é a primeira epístola, tá? No Evangelho não. Capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e, consequência disso, o sangue de Jesus, seu Filho, nos o que, irmãos? Purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esta epístola foi escrita porque a igreja pastoreada por João, a comunidade de João, enfrentava um problema de uma dissidência, pessoas que estavam deixando a igreja e que se diziam salvas mesmo sem fazer parte da igreja, isoladamente. Sabe aquela história do Cristo em casa, né? Eu tenho um carinho enorme por irmãos que saíram de congregações
porque o evangelho começou a ser deturpado nessas congregações, nessas igrejas. Mas isso é muito perigoso, né? As pessoas ficarem em casa, é muito, muito perigoso. Porque a palavra igreja, ela não significa eu sozinho. A palavra igreja significa assembleia. E é por isso que nós temos no Brasil uma denominação com esse nome, Assembleia de Deus. Porque a palavra igreja, a tradução dessa palavra significa exatamente isso, uma reunião, tá? E eu já expliquei isso aqui no curso Despertando a Igreja. Eu trouxe uma aula especificamente sobre esse assunto, então eu não vou aqui me ater nisso. Mas nós só somos lavados pelo sangue de Jesus através de 2 procedimentos. O primeiro deles, a humildade. Vejam comigo o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então veja, a humildade de reconhecer o quê? Que somos pecadores e precisamos do perdão dos pecados nele para que estejamos na luz. Isso é o que vai ser dito aqui mais à frente no versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, em primeiro lugar, reconhecermos que, apesar de santos, porque nós não somos pecadores, tá? Pecadores, praticantes do pecado, nós éramos antes de conhecermos a Cristo. O termo bíblico para quem nasceu de novo, para quem é de Cristo, não é pecador. Pecador é o termo bíblico para quem pratica o pecado, para quem peca de propósito. Agora, o termo bíblico para nós é santos, separados deste mundo, retirados das trevas, propriedade exclusiva de Deus. Amém, queridos? Somos santos. O que significa isso? Que somos perfeitos? Não. Ainda pecamos, e é isso que o texto está dizendo aqui. Mas nós andamos na luz, amém, queridos? Andamos na luz, não andamos nas trevas, andamos na luz. Queremos andar em novidade de vida. Então, em primeiro lugar é isso. E em segundo lugar, então vejam aqui, versículo 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Queridos, a minha experiência como pastor me ensinou uma coisa. Há apenas um motivo para uma pessoa se afastar de uma igreja que prega o evangelho com fidelidade. Só há um motivo, que se chama pecado. Pecado. Quando uma pessoa se afasta da comunhão dos santos, não se enganem, essa pessoa pode dar N razões. A menos que ela esteja doente ou viajando, a menos de uma dessas duas coisas, o único motivo para uma pessoa deixar a congregação dos justos, dos santos, é o pecado. Aonde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, nós somos confrontados com nossos pecados. E se nós estamos de fato na luz, nós não vamos deixar a comunhão dos santos, irmãos. É o que o texto está dizendo aqui. Então preste atenção. Vou ler de novo. Se porém andarmos na luz, arrependidos dos nossos pecados, querendo abandoná-los, como Ele, Cristo, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É a Bíblia que está dizendo isso, irmãos. Quando uma pessoa não mantém comunhão, é porque ela não está mais na luz, ela não está mais em Cristo. Agora, eu abro um parêntese aqui, para pessoas que deixaram congregações, porque estas congregações se desviaram do Evangelho. Infelizmente, isso está acontecendo hoje em dia, irmãos.
É o chamado fenômeno dos desigrejados. Não confunda com desviados. É uma situação exatamente contrária. O pastor da igreja se desviou, começou a pregar heresia, e irmãos que não aguentaram mais ouvir aquilo, não conseguiram mais congregar ali. O problema é o comodismo. Aí a pessoa não procura outra igreja, ou então não procura o quanto deveria procurar, né? E acaba ficando em casa dizendo assim: bom, eu tenho uma desculpa para estar em casa, né? A minha igreja, ela apostatou da fé, e agora eu vou ser crente em casa. Só que isso é muito perigoso. O que é a igreja? É o corpo de Cristo. Amém? Se nós estamos no corpo, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meus queridos irmãos, o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário, para que agora ele esteja fluindo em nós. Fluindo em nós. Ele abriu mão do corpo de carne, por um corpo que se chama igreja, que somos nós, que somos também chamados de a noiva de Cristo. Agora, neste corpo que é a igreja, e eu quero me ater a esta comparação, um corpo, imagine um corpo. Um corpo tem membros, não é? Cabeça, braços, mãos, pernas, pés, o tronco, não é verdade? Um corpo tem membros. Agora a Bíblia diz que a cabeça do corpo é Cristo. Ele é a cabeça, Ele é que dá ordem ao corpo, para os seus movimentos, para as suas ações, amém, queridos? Quem precisa presidir a igreja não é o homem, não sou eu, Alan Capriles, não é o pastor Robson, pastor Sandro. Quem precisa presidir a igreja é Cristo, e Cristo não é o verbo que se fez carne? Então é a palavra de Deus que preside a igreja, amém? Aqui eu sou apenas um instrumento para transmitir a palavra de Deus, as ordens de Cristo para o corpo. Não somente eu, mas cada pregador aqui do Evangelho. Por isso nós temos que tomar tanto cuidado com as pessoas que vão pregar, porque se ela não for fiel à palavra de Deus, ela está tirando o corpo da sua ligação com a cabeça, que é Cristo. E aí vira uma abominação, um corpo sem cabeça, né? Ou então com muitas cabeças, que é a besta lá do Apocalipse, a besta de 7 cabeças e 10 chifres, meu Deus, ou de 2 cabeças, né? Então nós precisamos compreender muito claramente isso, porque o que nós estamos vendo aqui é se somos lavados no sangue de Jesus. E para sermos lavados no sangue de Jesus, em primeiro lugar, a sinceridade de confessarmos os nossos pecados ao Senhor, sempre, sempre, sempre. E foi o que eu disse ontem aqui na vigília: confessar os pecados é nomeá-los, não é só dizer Senhor, perdoa os meus pecados. Que pecados? Diga para Deus que pecados. A palavra confissão é isso, é você detalhar o que você fez, o que você pensou, o que você sentiu, o que você quis fazer, ou o que você deixou de fazer e deveria ter feito. Porque só quando nós confessamos, sentimos o peso do nosso pecado, a vergonha do que fizemos. E aí sim, com um quebrantado coração, o Senhor nos lava, nos purifica, por meio do seu sangue. Mas, se nós estamos assim, nós o quê? Mantemos comunhão, irmãos, com o corpo. Estão entendendo, queridos? Mantemos comunhão com o corpo, que é a igreja. Diz aqui a palavra: mantemos comunhão uns com os outros. Não é mantenho comunhão com Jesus espiritualmente só por meio da oração. Mantemos comunhão uns com os outros. Então, se eu estou nessa prática contínua de arrependimento de pecados por meio da fé em Cristo, e mantendo comunhão com os meus irmãos em Cristo, o que diz o texto? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E por isso que é tão perigoso
ser um discípulo de Cristo isolado, porque ainda que Jesus nos tenha chamado para sermos discípulos, esses discípulos são chamados para fazer parte de um corpo, como membros deste corpo, amém? Amém, irmãos? Vamos ver isso um pouco melhor? Veja comigo, por favor, Colossenses capítulo 1, versículo 18 a 24, e o meu tempo já terminou, mas eu vou fazer a leitura dos textos aqui. Colossenses 1, do versículo 18 ao 24, que nos diz assim: que Cristo é a cabeça do corpo, da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele o quê? Santos, viu aí? Não pecadores, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Prossigamos. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Amados, vejam que revelação surpreendente, dá uma pregação isso aqui. O texto que nós lemos começa dizendo, deixa eu ver se eu acho aqui exatamente a parte que diz isso. Aqui, fala do corpo da sua carne, né? Jesus nos reconciliou com Deus no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Então primeiro ele fala do corpo de Jesus pendurado no madeiro. Primeiro ele fala sobre isso. Aí depois Paulo vai falar do próprio corpo dele, do corpo dele de Paulo. Ele vai dizer o quê? Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, na carne dele, Paulo. E depois ele vai dizer o quê? A favor do seu corpo, que é a igreja, que somos nós, corporalmente falando. Compreendem, irmãos? Compreendem, sim ou não? Se alguém tiver alguma dúvida, pergunte. É importante compreendermos isso, o mistério do que acontece aqui. Em Cristo nos tornamos um. O que significa a ceia do Senhor? Todos nós comendo de um mesmo pão e bebendo de um mesmo fruto da videira, né, que é o vinho, e comendo todos de um mesmo pão. E o pão nós sabemos que é o corpo de Cristo, a sua carne, e o que nós bebemos é o sangue de Cristo, vertido por nós na cruz. Então, somos um, queridos, somos um. Agora outro texto, eu não posso me deter muito nisso. Romanos 12, versículo 4 a 8. Porque, irmãos, pessoas que vão querer expulsar demônios sem fazer parte de uma igreja, isso não dá certo não. Não dá certo. Quando eu digo igreja, eu não estou me referindo a denominações, não. Estou me referindo a uma congregação, mesmo que ela não tenha placa, mas
fazemos parte de uma comunidade. Jesus disse que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, não é? Então vamos lá, Romanos 12, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e o quê? E o quê, irmãos? Membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Isso é ser igreja, irmãos. Isso é ser igreja. Isso aqui. Igreja não é grupo de coreografia, irmãos. O ministério de coreografia da igreja, eu respeito, mas é perder o foco, irmãos. Quais são as funções dos membros da igreja? Aqui estão elas, vamos lá. Se é ministério, né? Se é profecia, em primeiro lugar, o que é profecia? Alguém que prega a palavra de Deus, amém? Que se põe na posição de um profeta, de um porta-voz da palavra de Deus, amém, queridos? Então, se é profecia, se é pregação, vamos colocar dessa maneira, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, o que é ministério? A palavra ministério é trabalho. Então, por exemplo, qualquer atividade na igreja de serviço é ministério. Até mesmo quem lava o banheiro. E aí eu não estou falando de igreja, né? Eu estou falando de o local aonde nos reunimos. Que igreja não é o local, igreja somos nós, tá? Mas qualquer serviço que nós façamos em prol desta congregação, para que as nossas reuniões sejam bem-sucedidas, isso é um trabalho, é um ministério. Então, um ministério com dedicação. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, outro ministério, o ministério do ensino. Por exemplo, hoje, um irmão me procurou para me dizer: pastor, eu quero muito ajudar a discipular os novos convertidos. E eu já dei um casal para esse irmão estar discipulando, né? E outros irmãos aqui também já me disseram a mesma coisa, como Júnior Rosa, por exemplo, e outros irmãos aqui. E, irmãos, isso é bíblico, né? Agora, existem coisas que inventam que não tem nenhuma base bíblica. Eu quero fazer a obra de Deus fazendo tal coisa que não tem base bíblica. E aqui a gente procura não ter essas coisas aqui, porque justamente tira o foco. Então o foco é a pregação, o foco é o ensino, o foco é o aconselhamento. Olha lá, o que exorta, o que é isso? Aconselhamento. Faça-o com dedicação. O que contribui, que é a questão das ofertas, né, que nós damos, com liberalidade. O que preside, que é o meu caso, com diligência. Eu sei que eu vou prestar contas ao Senhor disso. Quem exerce misericórdia, ou seja, obras de assistência social. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém, queridos? Que adianta fazer o bem ao próximo com tristeza, né? Mais um texto, por favor. 1 Coríntios 12. E vamos terminar aqui com mais 2 leituras apenas, e assim nós oramos. É muito importante que nós compreendamos que fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, e que o corpo de Cristo é a igreja, e que se não fizermos parte do corpo de Cristo, o sangue de Jesus não está nos purificando de nossos pecados. É exatamente isso. Então vamos lá. O texto é 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito
Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém, queridos? Então, amados, aqui nós temos claramente o que é a igreja mais uma vez. Há uma organização na igreja, estabelecida por quem? Por Deus. Dando a ilustração de um corpo, Paulo nos diz: não podem todos ser ouvidos, nem olhos, nem mãos, nem pés, cada um tem o seu papel no corpo. Amém, queridos? E o último texto para encerrar, Efésios capítulo 4, versículo 11 a 16. Que nos diz assim, Efésios 4, 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, quando alguém se isola, ele deixa de ser purificado pelo sangue de Jesus, porque ele deixa de ser o quê? Aperfeiçoado. Há pessoas hoje que fazem dos seus pastores os pregadores da internet. Não é a mesma coisa, irmãos. Eu sou pastoreado pela internet. Não é a mesma coisa, irmãos. Não é a mesma coisa. Então, ele mesmo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Há um serviço que temos que fazer, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Aleluia! Precisamos fazer parte do corpo, precisamos crescer espiritualmente, precisamos sim ouvir pregações, ouvir o ensinamento da palavra como agora vocês estão fazendo, e precisamos também evangelizarmos, discipularmos, aconselharmos, ensinarmos, pregarmos. Pastor, eu tenho que fazer tudo isso? Não, mas em alguma coisa você se encaixa, no serviço, na assistência aos necessitados, em alguma coisa você se encaixa nessa obra, meu irmão. Mas nós precisamos estar unidos, nunca separados, nunca distantes, nunca isolados, porque só interessa ao diabo que nós estejamos separados, porque ele sabe que se nós estivermos unidos, nós não somos apenas discípulos, nós somos membros do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Louvado seja o Senhor. Você precisa de mestres, você precisa de pastores, você precisa ser aconselhado, você precisa ser pastoreado e edificado. E hoje o que há de pessoas que não querem mais pastores, não querem mais. É o tempo do fim, igreja, é o tempo final, dias trabalhosos, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo, que os últimos dias para os pastores seriam dias trabalhosos. Estamos vivendo esses dias, mas em nome de Jesus, que a igreja bíblica cristã seja uma igreja como de fato deve ser, bíblica, cristã, e acima de tudo, igreja para a glória de Deus. Eu não me envergonho de fazer parte de uma igreja, eu glorifico a Deus, porque a igreja foi comprada por um alto preço, pelo sangue de Jesus vertido na cruz. E todo aquele que é membro do corpo de Cristo está lavado pelo sangue do Cordeiro, e a Ele toda a honra e toda a glória para sempre. Vamos orar, irmãos. Eu quero convidar você a orar junto comigo. Pai, Senhor, eu glorifico o Teu nome, Pai. Senhor, agora no final dessa ministração, Pai, só eu sei e Tu sabes, Pai, o que eu experimentei aqui. Eu senti aqui o que eu senti ontem na vigília, Senhor, no momento da busca do Teu Espírito Santo, uma fornalha ardendo dentro de mim, a Tua presença aqui, Pai. E a minha oração, Pai, é que todos aqueles que ouviram este ensinamento até o fim, estejam nesse momento, Senhor, falando contigo em oração junto comigo, se arrependendo de seus pecados e mantendo comunhão uns com os outros, para que o sangue de Jesus lhes purifique de todo pecado, Pai. Que eles não sejam enganados, que nenhum de nós sejamos enganados, que nenhum de nós sejamos enganados, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a não cairmos nas armadilhas da internet. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Nós te rogamos, em nome de Jesus, a quem seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém e graças a Deus. Amém.